Agradeço a presença de todos que vieram participar do terceiro debate desse ciclo promovido pelo curso de Psicanálise do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientia. O debate de hoje, sobre os destinos da sexualidade infantil, nos situa no coração da teoria e da clínica psicanalítica. Freud, em um raro momento de inspiração ufologista, no texto de 1908 sobre as teorias sexuais infantis, nos convida a um exercício de imaginação e diz: se pudéssemos nos despojar de nossa existência corpórea e observar as coisas da Terra com uma nova perspectiva, como seres puramente pensantes, de outro planeta, por exemplo, talvez nada despertasse tanto a nossa atenção como o fato da existência de dois sexos entre os seres humanos, que, embora tão semelhantes em outros aspectos, assinalam suas diferenças com sinais externos muito óbvios. Nada tão óbvio, portanto, quanto a diferença entre os sexos, e nada tão enigmático e complexo a ponto de continuar chamando a atenção cotidianamente, insistentemente, dos psicanalistas, das crianças e, quem sabe, dos extraterrestres. Para trabalhar o tema e subsidiar nosso debate, compõe a mesa Miriam Chitel, Alcimar Lima e Nelson da Silva Júnior, professores do curso de Psicanálise. Antes de lhes passar a palavra, quero agradecer a Lucia Fux, Silvia Alonso e Flávio Ferraz pela organização do evento e pelo convite que me fizeram para coordenar a mesa. Agradeço também o Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise e aos funcionários do Instituto Sede Sapientia pelo empenho na viabilização desse evento. Alcimar Lima, o primeiro expositor, além de professor do curso, como já mencionei, é psiquiatra, psicanalista, autor do livro Pulsões, da editora Vozes, de 1996, e Acontecimento e Linguagem, da Casa do Psicólogo, de 2010. Com a palavra, Alcimar. Eu preparei uma fala onde eu gostaria de desenvolver o conceito de desdobramento em psicanálise. Nessa fala, eu vou pegar o Édipo em Sófocles, depois os anos de formação de Wilhelm Meister, de Goethe, e o filme Tetro, do Coppola. Eu vou tentar estabelecer os níveis de desdobramentos dessas três obras. Para isso, o primeiro Édipo eu vou dar mais ou menos como lido, porque num ambiente psicanalítico acho que é uma história que todo mundo conhece. Então eu vou partir do Édipo que eu descobri que estava contido no livro Os Anos de Formação de Wilhelm Meister. Esse Édipo é muito interessante, porque esse livro foi escrito por volta de 1775 e foi publicado em 1795-96. Então, ele pega toda uma época da passagem do classicismo de Weimar e o romantismo. Ele pega essas etapas e, no meio disso, o momento histórico é a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, é um livro que, obviamente, é um livro de ficção, mas ele está, de uma certa forma, como ele é um romance de formação, ele tem uma base que perpassa essa questão social. Então, eu gostaria de começar, e os conceitos psicanalíticos que eu vou tentar passar seria o desdobramento, a transferência, o destino, que faz parte das três obras, que, aliás, isso é uma das características desse desdobramento, passa pelo destino, a repetição e a compulsão de repetição. Então, esses seriam conceitos que eu vou tentar abordar por aí. Então, esse Édipo que está contido no Goethe, eu vou denominar o Édipo de Mignon. Mignon é a menina que é a protagonista desse Édipo. E vou começar, então, fazendo uma certa genealogia dela, porque, digamos assim, tanto no Édipo de Sófocles, como no de Mignon, como no Tetro, o Édipo nunca é um triângulo, ele é sempre um triângulo articulado com o social.
tem a parte do rei de Tebas, tem toda essa parte que eu acabei de colocar sobre os anos de formação, e um Édipo contemporâneo que está contido no filme Tetro, que eu acredito que a maioria que esteja aqui também deva ter assistido. Então, vou começar falando a palestra, então, seria Os Destinos da Sexualidade Infantil, Complexo de Édipo. O segundo. Então, através dos tempos, então vou pegar o Édipo Rei 427, o 795 e o Tetro 2009. O Édipo de Mignon e o Édipo de Beni, que é o protagonista do Tetro. O outro. Então, antes de eu colocar esse diapositivo, eu gostaria então de falar um pouco do Édipo de Mignon. O avô de Mignon era uma pessoa que o Goethe tenta caracterizar como um homem, vamos dizer assim, que teria as características de um homem do final do século XVIII, que seria ele teria um caráter nobre e reto, ideias amplas e grandiosas, severo consigo mesmo, incorruptível, exigia de todos a mesma lei que impôs a si mesmo, não podia desfrutar nenhum prazer, pois nada seria como imaginado, era condenado pelo destino à moderação e ao padecimento, e ele escolheu o que cada um de seus filhos deveria fazer na vida. Então, esse é o padrão do avô. Agora, o pai de Mignon. Ora vivia nas nuvens, ora num abismo. Ele é um religioso que um dia conhece Esperata. Ele quer sair do convento para namorá-la. Esperata mora vizinha da casa de sua família. Esse é o pai de Mignon. A mãe de Mignon. Esperata e Augustin, que é o pai de Mignon, são irmãos. Então já começa a questão incestuosa. E eles são irmãos por parte de pai e mãe. Os avós de Mignon, já tendo alguns filhos, que é esse senhor que eu acabei de descrever. Então, os avós de Mignon, já tendo alguns filhos, e já passado os anos, já velhos, eles engravidam. A mulher engravida, e nessa gravidez nasce a Esperata. Com esse nascimento, como eles eram velhos, eles não aceitaram essa filha e deram essa filha, porque não tinham vergonha da gravidez nessa idade. Então, isso é vivido como uma grande vergonha para o casal. Esperata é dada para um amigo morador da cidade e é criada como filha deste. Agora, após a morte do avô, o abade traz o segredo. O segredo é outro desdobramento que tem nas 3 tragédias. Traz o segredo para a família, porque os irmãos estão apaixonados. Aí Augustin, que é o pai, diz: Esperata não é minha irmã, é minha mulher. Esperata engravida do religioso e nasce Mignon, que é essa menina, então, fruto desse incesto. Augustin faz tudo para mostrar que o seu amor é pleno, apesar das leis morais e religiosas. Aí os irmãos o prendem em um convento, num castelo, e Esperata não deve saber que Augustin é seu irmão e amante. Esperata começa a sentir culpada por ter mantido essas relações sexuais com um religioso, porque isso é considerado incesto pela igreja, que era o social da época forte, e ela ainda não tinha noção que era uma relação também de irmãos. Nessa tragédia, observa-se o mesmo traço de destino implacável que age em todas essas 3 tragédias que eu descrevi, que ainda vou falar um pouco sobre o Tetro. Agora, em linhas gerais, seria isso. Agora, depois, tem toda uma situação de que a Mignon sai da Itália, onde ela nasce, em Milão, e vai para a Alemanha. E o pai, nessa altura, também sai da Itália e vai para a Alemanha perseguir esse destino. Agora, a menina tem como características principais
uma situação de que ela tem grandes habilidades motoras. É uma menina que participa, então, do teatro, pula, dança, toca cítara. Então, toda uma característica dessa ordem. Mas a característica principal, ela tem muito pouco acesso às palavras. Ela fala muito pouco. E agora eu vou passar já para... Tem várias coisas nesse enredo, mas eu acho que o fundamental seria a morte de Mignon. Ela morre com aproximadamente 14 anos. E nessa morte tem uma característica que o corpo convulsionava e o coração acelerava e freava e depois voltava com pulsações violentas. Mignon morre após entrar correndo em um salão em pleno movimento. E só para um esclarecimento, como é que foi a passagem, então, de Milão para a Alemanha, né? Mignon foi sequestrada nos arredores de Milão e não se lembra quase nada, e também não fala quase nada, exceto das colunas da casa em que passou a infância. Os sequestradores diziam que ela nunca encontraria o caminho de volta. Então, esse seria, vamos dizer, um resumo do que estaria em Goethe. Agora eu vou passar para o Tetro. O Tetro tem uma frase logo na entrada do filme, que é um grafite em Buenos Aires, que está escrito assim: não solte a corda que me ata. Benjamin, que é o Beni, chega a Buenos Aires para visitar o irmão Ângelo. Ângelo e Beni são filhos de Carlo Tetrotini, um grande maestro da Filarmônica de Nova York. A mulher de Tetro diz para Beni, logo na chegada, ele não quer saber nada de assuntos familiares. Quanto aos símbolos edípicos, Tetro chega de muletas. Tetro apresenta o irmão para os amigos dele como amigo. Eles são irmãos de mães diferentes. A mãe de Tetro morreu em um acidente em que o próprio Tetro dirigiu o carro. A mãe de Beni está em coma há 9 anos. Tetro rompe com o pai, mas mantém o pai o sustenta economicamente. Nesse ano, ele vai escrever um livro. Esse livro é escrito em códigos e ele é internado em um hospital psiquiátrico. Miranda, a psiquiatra, vai se tornar a mulher de Tetro. No acidente em que morre a mãe de Tetro, ela está tentando abraçá-lo e com conversas erotizadas. Beni procura e encontra os escritos de Tetro. O pai de Tetro, Carlo Tetrotini, tem um irmão que é muito desvalorizado por esse pai, que é um pai extremamente narcísico, que tem uma cena na praia em que ele diz que naquela família só tinha lugar para um gênio, e que, no caso, era ele. O navio em que Beni trabalha chama Infinite Lines, infinitas linhas, né? Carlo se apaixona, Carlo é o pai, né? É o avô, praticamente, né? Se apaixona por Naomi, namorada de Tetro. O filho de Carlo com Naomi é, na realidade, o Beni. Aí a questão do incesto e o roubo da namorada do filho pelo pai. A referência, não solte a corda que me ata, também está localizado numa cena, num balé, em que uma bailarina vai puxando os fios imaginários que sobe até o infinito. Os escritos que o Tetro, o livro que ele estava escrevendo, o Beni acha, dá uma arrumada nesse livro, então fica um livro escrito a 4 mãos. Esse livro vai se chamar Os Parricidas e ganha o prêmio de um festival da Patagônia, que é um troféu, que a figura do troféu é um gelo. E aí eles vão para esse festival. No final desse festival tem a cena importante, que é o Beni foge e fica perdido numa grande avenida, que eu acredito que é a 9 de julho, lá em Buenos Aires, né? E entre os carros, e aí o Tetro vai atrás, tem um encontro, pela primeira vez, realmente de pai e filho, e aí a mulher, que é a psiquiatra, né, chega
e termina o filme colocando que, naquele momento, se formava uma família. Então, esses são os dois enredos. Aí eu fiz uma condensação, tipo de um trailer do Tetro, que demora por volta de 2 minutos, e que mostra essas cenas principais. Hola. Tetro, are you awake? Your brother is here. He really doesn't want to know his family anymore. You say 1 week. Thanks, Angie. Angie's dead. My name is Tetro. Hola, Tetro. ¿Cómo están? ¡José! ¿Qué pasa? No, espera. Actually, they're very much in love. That's love? People around here don't know much about me. I'd like to keep it that way. Miranda doesn't even know who our father is. When I met him, he said he was a writer, and he held everything he had written against his breast. So what was it about? Rivalry. You're writing the story of our father. There's only room for one genius in this family. Don't you love them? You know what love is in a family like ours, Benny? It's a quick stab in the heart. He's like a genius without enough accomplishments. Good! So why'd you come here, Benny? You know, everything that I love or that I'm interested in, I picked up from you. You left me, and I didn't even get, like, an explanation. How did you find this? It was an accident. An accident? How could you do this to me? My story gets you. Where'd you get... They're great stories. They don't have an ending. There doesn't have to be an ending, Benny. What has happened to our family? Rivalry. Então, a ideia de desdobramentos, então, seguindo, vamos dizer, então, essas 3 linhagens de histórias, seguindo essas 3 linhagens de história, eu vou tentar trabalhar a questão do dentro e do fora, a questão da parte do todo e a questão do sujeito-objeto. Para a questão do dentro e do fora, eu crio uma figura, e crio uma figura mesmo, e uma figura de linguagem, que isso eu vou falar logo depois. A questão da parte do todo, também no desdobramento, é superado, porque na questão do desdobramento não cabe a divisão da parte do todo, porque tem um fluxo que vai se seguindo e desdobrando. Então, não tem parte nem todo, não tem dentro e não tem fora, e não tem sujeito e objeto. Por quê? Toda vez que vamos observar um objeto, a observação que fazemos de um objeto fica já tingido com a nossa própria observação. E isso a gente observa muito claramente na posição do analista. O analista nunca tem uma neutralidade absoluta. Ele sempre tem algum ponto cego que mescla com a figura do analisante, e esse ponto cego tem que ser esclarecido exatamente para que a análise possa andar. Essa figura foi a figura que eu tentei bolar para tentar mostrar como que o dentro e o fora não existe. Essa é uma figura embrionária. Quando o embrião começa a ser gerado, então é uma figura que eu pego da biologia, mas também pego da geometria. Então, na figura, o ectoderma, então parte aquela linha, a regra dessa figura é uma invaginação. Ela vai invaginando, até que o que é ecto vira endo, até o que é dentro virar fora e o que é fora virar dentro. Então, se vocês observarem, não tem nem dentro e nem fora, são desdobramentos. Então, essa é uma figura básica para o desdobramento. Esse micropoema do Paul Valéry é muito interessante, porque ele teve essa intuição. Ele fala assim, a pele é o mais profundo, que é exatamente isso.
a pele se desdobra, que é o ectoderma, se desdobra em endoderma. Então, digamos assim, essa é a conexão entre o que é do nível poético para o nível, vamos dizer, científico, biológico, embriológico. Então, na transferência, a gente tem a questão das posições e lugares, que é exatamente o que articula a questão edípica. Agora, essas posições e lugares que ocupam na relação transferencial, elas estão sempre em movimento. Estando sempre em movimento, se a gente for perceber, se a gente ficar nesse padrão, toda vez que a gente localiza uma posição e lugar, a gente estabelece um congelamento e sai do fluxo. E o fundamental na interpretação seria como, através da linguagem, atingir a posição e lugar, mas a posição em lugar em movimento. Seria alguma coisa assim, como se a gente estivesse pegando um trem, mas com o trem andando. A gente não pode congelar o movimento para estabelecer o contato. E esse não congelamento a gente consegue através do ritmo. O ritmo é que vai dar essa dinâmica de dança que faz com que a situação não entre em congelamentos. Então, a dialógica, as séries complementares seria o sistema aberto freudiano. Porque o que seriam as séries complementares? Freud aborda isso na 23ª conferência, Vias de Formação de Sintoma. As séries complementares seriam a herança ancestral, a vivência infantil e as vivências do adulto. Então, com essa somatória, nessas vivências então, deixa eu abreviar um pouco. Então, seria as vivências ancestrais, as vivências infantis e as vivências do adulto. Essas três vivências formam um sistema aberto. E nesse sistema aberto, cabem os antagonismos e as complementariedades e os paradoxos. O que seriam isso? Masculino e feminino, ativo e passivo. Todas essas duplas que andam, vamos dizer, articuladas e que não dá para, vamos dizer assim, chegar a uma redução. Puro masculino, puro feminino, puro ativo, puro passivo. Então, nisso cabem os paradoxos. Então, o Édipo como desdobramentos. Olha, aqui, então, eu só vou chamar a atenção para o último parágrafo, depois daquela interrogação. O prazer, isso é Goethe. O prazer não é senão passageiro? É uma pergunta. Mas nenhum prazer é passageiro, porque é duradoura a impressão que ele nos deixa. O que se faz com aplicação e esforço transmite, inclusive ao espectador, uma força secreta, da qual é impossível saber até onde chegam seus efeitos. Esse livro de Goethe, Freud leu com bastante atenção, porque as várias citações do além do princípio do prazer estão contidos nesse livro. E a questão do prazer, onde Freud vai bolar o princípio do prazer, está claramente colocado aqui. Uma força secreta, porque é duradoura a impressão que ele nos deixa. É impressão e impressão. Quer dizer, o princípio do prazer como impressão de restos minêmicos. Isso é um desdobramento de Goethe sobre a obra de Freud. E Freud era um profundo conhecedor de Goethe. Quando vejo estrelas, estrelas não são mais. Essa é a ideia do devir. Quando você olha para um céu noturno, o que a gente vê não é um céu noturno, a gente vê um álbum de fotografias antigas. Por quê? Todos os desdobramentos que vêm desde o Big Bang estão presentes nessa cena que a gente pega como um olhar para o céu. Aqui é para dar uma ideia, também está no livro do Goethe, de como o processo do desdobramento se processa. Uma menininha, em tudo parecida com sua mãe, havia nos seguido, e me vi assim no mais curioso presente entre o passado e o futuro, como num laranjal onde, num pequeno espaço, convivem, em suas diferentes épocas, flores e frutos. Então, é toda essa ideia dessa condensação que desdobra. Aqui eu iria falar do objeto da psicanálise, isso teria mais delongas, mas seria, vamos dizer, a transferência e a neurose de transferência como objeto da psicanálise. Então, e a própria transferência é todo esse movimento do desdobramento. E esse seria um micropoema que eu fiz, para terminar, no sentido assim, como caracóis crescemos casas. Quer dizer, o caracol produz a casa e anda, nós produzimos com as nossas séries complementares e andamos. Então, seria isso.
Obrigado. Agora vamos ouvir Nelson da Silva Júnior, psicanalista, doutor pela Universidade Paris 7, professor do curso de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense e do Departamento de Psicologia Social da USP, autor de Le Fictionnel en Psychanalyse, une étude à partir de l'œuvre de Fernando Pessoa, de 2000, e Linguagem e Pensamento, a Lógica na Razão e Desrazão, Coleção Clínica Psicanalítica, Casa do Psicólogo, 2007. O título de sua exposição é A Sublimação e o Mal-Estar na Cultura, sobre uma nova arquitetura do masoquismo. Agradecer, antes de mais nada, à comissão organizadora, aos colegas, alunos do departamento, do curso de psicanálise, aos funcionários do Instituto Sede Sapiência, pela presença de todos aqui, para a gente poder discutir algumas questões, assim espero. O título, né? A sublimação e o mal-estar na cultura, sobre uma nova arquitetura do masoquismo. Retornar ao tema desse título significa, antes de mais nada, abordar o que Freud entendia por mal-estar na cultura. Para ir direto ao assunto, trata-se, a meu ver, da tentativa de equacionar as exigências da sociedade civilizada com a constituição psíquica do ser humano. No entender de Freud, pelo menos nesse momento de sua obra, essa equação não se fecha. E o resto é o mal-estar, o sofrimento humano inerente à vida civilizada do início do século XX. Freud parte dos sofrimentos psíquicos tal como eles se apresentavam em sua clínica. Quais eram eles? Basicamente de dois tipos. Em primeiro lugar, os sofrimentos ligados à insatisfação sexual e as formas deformadas de satisfação, ou seja, as neuroses. Em segundo lugar, os sofrimentos ligados à culpabilidade inconsciente, ao masoquismo moral e sua inquietante economia. Nesse diagnóstico de sua época, há, contudo, uma premissa de grande importância para o pensamento freudiano, a saber que cada momento da cultura traz à tona novas formas psicopatológicas. As expressões psicopatológicas devem, portanto, ser compreendidas no interior das culturas. Sendo assim, o que eu gostaria de discutir hoje aqui com vocês são algumas ideias sobre as novas expressões psicopatológicas e sua relação com o masoquismo em nossa cultura. Estou me referindo aqui, por um lado, a fenômenos francamente patológicos, as adições, os transtornos alimentares, as depressões, e, por outro lado, a fenômenos não necessariamente patológicos, mas de algum modo inquietantes, os esportes radicais, as modificações corporais, as condutas de risco em jovens, etc. A novidade dessas expressões do sofrimento contemporâneo sugere, a meu ver, que ocorreu uma recente reorganização na interface do espaço social com as exigências pulsionais dos sujeitos. Para tentar entender, do ponto de vista metapsicológico, que reorganização é esta, será preciso comparar nossa cultura com aquela que foi pensada por Freud. Convido a todos a utilizar a mesma ferramenta conceitual de Freud quando ele pensa a cultura. Qual era essa ferramenta? Trata-se da sublimação. Com efeito, para ele, a cultura depende necessariamente da sublimação para se instaurar e florescer. Apesar da sublimação ter sido constantemente idealizada pelos psicanalistas, contudo, Freud liga regularmente a sublimação à gênese das patologias psíquicas de cada cultura. Assim, aposto no fato que a sublimação deva ainda ser um bom guia para pensarmos as patologias de hoje. Nesta aposta, pretendo retomar alguns argumentos que desenvolvi em outras ocasiões, mais particularmente a relação da sublimação com os dois mal-estares da cultura que mencionei acima, a formação das neuroses e o masoquismo moral. Na parte final, pretendo apresentar algumas ideias que venho desenvolvendo mais recentemente, a saber, a relação entre as estruturas discursivas de nossa cultura e as novas formas psicopatológicas. Para tanto, pretendo descrever o que denomino como o deslocamento da arquitetura do masoquismo. Segundo penso, essa arquitetura passa de um princípio de verticalidade para um princípio de horizontalidade psíquica. Pois bem, vamos à primeira forma de patogênese da sublimação, segundo Freud.
Em um primeiro tempo, a sublimação goza de um estatuto privilegiado na construção freudiana da cultura. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud afirma que as forças utilizadas para o trabalho cultural se originam, em grande parte, do recalque dos elementos perversos da excitação sexual. A ideia aqui é que a cultura se forma idealmente pela sublimação apenas dos elementos sexuais perversos. Contudo, a cultura europeia da época de Freud, particularmente aquela dos grandes centros urbanos, ultrapassava francamente esses limites da sexualidade pré-genital. Suas exigências morais e intelectuais incidem sobre a sexualidade genital, o que resultaria no adoecimento das pessoas e da sociedade. Esta é a tese apresentada em A Moral Sexual Civilizada e a Neurose Moderna. Assim, fica claro que Freud concebe um papel patogênico para a sublimação com respeito às neuroses. Note-se, contudo, que a patogênese da sublimação possui aqui um caráter ainda contingente, podendo, portanto, ser evitada com medidas adequadas sobre a educação da moral sexual. Vejamos agora a segunda forma de patogênese da sublimação em Freud. Uma década e meia depois, em O Ego e o Id, a sublimação se liga a uma nova forma de periculosidade. Desta vez, não mais de caráter contingente, mas sim necessário. Tal mudança deriva de modificações conceituais importantes em 3 pontos da teoria. E na genial articulação realizada por Freud em tais pontos. O primeiro ponto diz respeito ao amadurecimento conceitual da nova teoria das pulsões apresentada em 1920. Com a introdução de O Ego e o Id, são apresentados 2 novos conceitos, a saber, a fusão e a disfusão pulsional. Seria aqui um longo desvio retomar as razões para a introdução da nova teoria das pulsões. Mas um elemento de sua estrutura é preciso ter em mente. O fato de que a pulsão de morte e as pulsões de vida se diferenciam apenas a partir do ponto ao qual buscam retornar. Na perspectiva freudiana, as pulsões de vida e a pulsão de morte podem se fusionar por longos trechos desse retorno, gerando aquilo que se conhece por vida. A vida se comporia para Freud das fusões e das disfusões pulsionais. Um passo importante neste amadurecimento teórico foi atribuir à fusão e disfusão pulsional uma função na psicopatologia psicanalítica. Freud avança que o que difere uma relação sexual normal de uma relação sexual sadomasoquista seria a disfusão das pulsões de vida e de morte. Ao invés de ambas trabalharem para um só fim, como é o caso do orgasmo numa relação sexual normal, se é que existe isso, em uma relação sadomasoquista, cada uma delas trabalharia de modo independente, donde as expressões alternadas de crueldade e ternura. Assim, disfusão e fusão pulsional passam a integrar o quadro etiológico das psicopatologias em geral. Neuroses graves, suicídio melancólico e mesmo o fator psicológico da epilepsia passam a admitir a disfusão entre suas causas. Contudo, a grande questão psicopatológica articulada pela fusão e disfusão pulsional será o masoquismo moral, o qual seria responsável por fenômenos até então enigmáticos sob a ótica do princípio do prazer. Por exemplo, a reação terapêutica negativa e a neurose de destino. Vejamos então a segunda modificação, aquela anatópica do aparelho psíquico que resultaria na introdução da instância do superego enquanto inerente ao processo do complexo de Édipo. Interessa-nos aqui a gênese do superego, o qual tem a particularidade de se dar em 2 etapas. Em sua primeira etapa, o superego seria constituído pelas identificações do sujeito com a dupla parental. Na medida em que ele é obrigado a abandoná-las como objeto de amor, ele se identifica com as mesmas. Mas com o que dos pais se identifica com o sujeito? Com representações, com o conteúdo e o sentido dos enunciados parentais. Enfim, com aquilo que eles valorizam e desejam da criança para que ela mereça seu amor. Sabemos, contudo, que através do processo edípico o sujeito se emancipa do desejo dos pais, coisa que não se realizaria apenas com o cumprimento da primeira etapa. Na segunda etapa de sua instauração, o superego vale como um elemento-chave da inserção do sujeito na cultura pela interdição do incesto. Através dessa interdição, a perda dos pais como objetos de desejo se dá numa gramática onde eles não seriam perdidos por acaso ou por maldade,
mas sim por uma proibição ligada aos lugares ocupados por cada um dos participantes no triângulo edípico, independentemente de seus atores. Tal proibição, na teoria freudiana, seria exemplarmente veiculada pela figura paterna. É como se esse dissesse: essa é minha mulher antes de ser sua mãe. Quando crescer, contudo, terás direito a outra mulher. Faço contigo o que meu pai fez comigo. A segunda etapa da gênese do superego se dá pela identificação com a figura paterna enquanto representante imaginário, portanto, de uma lei social. Vejamos agora a terceira e última modificação implicada no caráter radicalmente nefasto que a sublimação assume na obra de Freud. Em O Ego e o Id, Freud redefine o processo em jogo da sublimação. Para poder substituir o objeto e a finalidade de uma pulsão sexual, o psiquismo deverá operar uma regressão da libido ao ego antes de passar a um novo investimento. Essa regressão seria a causa da dessexualização da libido inerente à sublimação. Agora podemos abordar aquilo que chamei de uma genial articulação de Freud dos conceitos acima. Nessa articulação, o masoquismo moral resulta de dois processos. Primeiramente, a disfusão pulsional e, em segundo lugar, a sua refusão. A primeira etapa da gênese do superego, pela intensidade dos investimentos em jogo, representará o maior fator de desfusão pulsional inerente à constituição psíquica. O superego depende aqui da substituição dos investimentos libidinais nos pais por identificações com estes, seguindo o mesmo processo de regressão presente na sublimação, o que implica uma dessexualização. Segundo Freud, precisamente a dessexualização acarretaria a disfusão pulsional, na medida em que Eros não teria mais forças para se vincular à pulsão de morte. Uma vez liberada pela disfusão, a pulsão de morte passa a alimentar as exigências do superego com uma sede de crueldade verdadeiramente demoníaca. Abre aspas. Tal disfusão, diz Freud, de tal desfusão, diz Freud, viria o caráter de severidade e rigor apresentado pelo imperativo soberano dos ideais. Fim de citação. Nesse momento ocorre a refusão das pulsões de vida e de morte na forma de uma relação sadomasoquista entre o superego e o ego, fechando o circuito pulsional do masoquismo moral. Pois bem, após essa breve exposição da articulação freudiana desses conceitos, podemos agora passar à finalização desse trabalho com o diagnóstico freudiano da cultura e sua eventual atualidade. Retomemos nosso percurso sobre a sublimação, condição necessária a toda e qualquer cultura. Num primeiro tempo, a patogênese da sublimação está na origem dos sintomas neuróticos, caso ela ocorra em excesso. No segundo tempo, a sublimação inerente à formação do superego tem o poder de desfusionar a pulsão de morte das pulsões de vida, para em seguida refusioná-las sob a forma do masoquismo moral. Esta é a resposta de Freud ao grande enigma da filosofia política descrito por La Boétie em 1553 e conhecido como a servidão voluntária. Por que milhares de pessoas voluntariamente sacrificam sua liberdade a um tirano, sem serem coagidas a isso pela força física? Isto é, como entender esta servidão voluntária? A hipótese freudiana é consistente para a sua época. Ela permite uma interpretação forte sobre a sedução exercida pelas ideologias totalitaristas e seus líderes, coisa que o século XX testemunhou abundantemente. Sua atualidade, contudo, é que está em questão. De fato, o masoquismo moral sempre esteve solidamente apoiado em dois polos: a economia psíquica organizada pelo complexo de Édipo e a cultura patriarcal ocidental. As religiões e as instituições sociais correlatas, como a família, a educação e a justiça, funcionam como discursos que valorizam o sacrifício. Nesse contexto, o sacrifício aos ideais gera um aumento exponencial da satisfação masoquista do ego, como também do rigor das exigências do superego, o que foi exemplarmente descrito por Freud em O Homem, Moisés e a Religião Monoteísta. Com o final da Idade Média e o teocentrismo que organizava seus discursos e instituições, inicia-se, contudo, uma orfandade moral do homem e a responsabilidade absoluta por suas ações. A forma contratual e racional, fundada na liberdade e na igualdade dos contratantes, substitui a proibição do desejo em vigor
no discurso religioso ou monárquico. Nos tornamos irremediavelmente responsáveis pelo nosso destino e por aquilo de nossa vida em comum. A modernidade se define assim pelo imperativo de uma construção incessante de si e das formas de organização social. Naturalmente, a religião e a nostalgia infantil por autoridades substitutas dos pais não desapareceu do cenário social moderno. Mas sua participação na cena cultural atual perdeu o monopólio, já que uma série de recomposições e novas figuras surgiram no imaginário social. O resultado final é um complexo mosaico, e as considerações a seguir não devem, portanto, ser compreendidas enquanto quadros gerais da atualidade, mas simplesmente como a descrição de um novo componente que se adiciona a esse complicado mosaico. A partir da crise econômica de 1929, um novo fenômeno vem se juntar à complexidade dos discursos sociais modernos, a saber, a economia de consumo e seu apoio nas técnicas publicitárias, as quais promovem a formação de uma cultura de desinvestimento ético e estético dos limites. Um paradigma desse convite à desconsideração dos limites é o conhecido slogan da Mastercard. Vocês talvez tenham visto essa propaganda. 2 bilhetes de teatro, R$100. Um jantar à luz de velas, R$300. O sorriso de seu filho, namorada, mulher, não tem preço. A economia de consumo depende do caráter essencialmente insatisfeito do desejo, assim como da ilusão de ausência de limites quando se trata de realizá-lo. Assim, ela recobre a orfandade da modernidade com o embrulho da completude narcísica. Mas no que isso pode nos ajudar a escutar melhor os nossos pacientes? Minha opinião é que, nessa cultura, uma mudança fundamental ocorre no regime de satisfação do masoquismo. Para concluir, irei apresentar a minha hipótese de como isso se dá. Segundo o psicanalista belga Jean-Pierre Lebrun, a deficiência de uma homologação social da castração presente na economia de consumo modifica em profundidade a economia psíquica do sujeito do nosso tempo. Ela se contrapõe francamente à função de interdição do superego. A primeira conclusão é que tal desinvestimento do superego desestrutura o masoquismo moral, como também as formações psíquicas normais e patológicas dele dependentes. Isso significa que o sujeito passa a concentrar sua satisfação pulsional nas derivações narcísicas dos ideais, tais como o culto à imagem ou a adequação ao grupo. A culpa dá lugar à vergonha, à humilhação, ao sentimento de inadequação ou insuficiência social. Ou seja, a interpretação da falta segundo uma lógica fundamentalmente dual e horizontal. No campo da normalidade, do masoquismo moral, a ética sacrificial tende a se extinguir. Para o sujeito pós-moderno, o filme Casablanca, onde Rick renuncia à mulher de sua vida em nome da liberdade dos homens, não é mais um ideal. A segunda conclusão é que, nessa cultura, a constituição masoquista do sujeito tende a se satisfazer sobre formas, por assim dizer, horizontais. O masoquismo feminino tem encontrado espaços sociais cada vez mais estruturados nos clubes de BDSM, Bondage and Domination and Sadomasochism, a sigla desses clubes. O masoquismo erógeno também está mais presente, como mostram as modificações corporais e os esportes radicais. Ora, o preço a pagar por esse alívio da tortura superegóica não é pequeno. A cultura simplesmente não fornece mais ao sujeito regras nas quais o limite seja um valor inquestionável, moral e esteticamente compartilhado. Pelo contrário, a mídia inverte a ordem de não gozar para aquela de gozar o máximo possível. As expressões propriamente patológicas dessa nova economia psíquica correspondem de modo fiel ao enfraquecimento das formações discursivas interditoras. Sem o apoio da interdição do superego, as identificações e o erotismo serão sobrecarregados por uma busca compulsiva de limites. As marcas corporais remetem invariavelmente a uma busca de fixação da identificação do sujeito. As tatuagens e outras modalidades de modificação corporal tendem a substituir as narrativas de destino. Quanto às modificações presentes no erotismo, estas parecem substituir a satisfação do orgasmo junto com um outro pela saturação sensorial do corpo, vivida em regime autístico.
Aqui, o fim da excitação, o seu clímax, visa o colapso físico do sujeito, tal como no coma alcoólico ou no esgotamento pelo trabalho. O masoquismo originário se vê assim, cada vez mais, encarregado de organizar o essencial da economia pulsional dos novos sujeitos. Muito obrigado. Agora vamos escutar a Miriam Ustel, também professora do curso de psicanálise do departamento e autora dos livros Além dos Limites das Interpretações e Neurose Traumática, o Trauma Ontem e Hoje, ambos editados pela Casa do Psicólogo. Talvez a lógica do sintoma, como intitulei a escrita destas páginas, não defina acertadamente o conteúdo desta fala. Também pensei em titulá-la Positividade do Sintoma. E hoje me sinto tentada a renomeá-lo como a lógica do sintoma, sua função e positividade. Embora minha intenção é remeter-me ao sintoma, ouvi nestes últimos dias, enquanto pensava escrever este texto, alguns sonhos que me pareceram também bons exemplos do que queria ilustrar. Usando então o sintoma e o sonho como equivalentes, enquanto formações do inconsciente, expressões do recalcado e tentativas de realização de desejos inconscientes, intercalarei sintoma e sonho e com isto espero ganhar clareza, pelo menos um pouco. Faz anos penso e frequentemente me escuto, impressionada no seminário que coordeno nestes últimos anos, Teoria Geral das Neuroses, com a criatividade do sintoma, com a inteligência do sintoma, sua sabedoria, sua lógica e positividade. Às vezes, facilmente reconhecemos em sua função aquela conceituada por Freud, a qual comumente nos referimos como a satisfação substitutiva de impulsos sexuais recalcados, como o efeito de um conflito, uma solução de compromisso entre o desejo, poderosa tendência pulsional e a defesa que opera contra sua realização. Os homens, diz Freud, enfermam de neurose quando vem negada a possibilidade de satisfazer sua libido, ou seja, por frustração, sendo sintomas o substituto da satisfação negada. Nesta definição, não custa observar o papel da libido, motor das pulsões de vida, a lógica do princípio do prazer, do princípio da realidade, da constância e do desejo na formação do sintoma. No entanto, gostaríamos de enfatizar que muitas vezes o arranjo sintomático opera como um dique, um freio, a modo de autointerdito, em relação ao desejo e à voluptuosidade pulsional. Émile Sédio de Bleichmar, em seu livro Temores e Fobias, na intenção de sistematizar a função da fobia para Freud, Melanie Klein e Lacan, coloca que a fobia se estabelece ante a carência de um verdadeiro complexo de castração, frente à inoperância da lei paterna. O objeto fóbico, desde o imaginário, intentaria cobrir a falta de um agente castrador, a falta de um pai real que cumpra sua função de corte. A angústia, neste caso, não provém do que entendemos como angústia de castração, mas do medo de ficar preso à relação dual com a mãe. A angústia, disse ela, seguindo a Lacan, não é o medo a um objeto, mas o enfrentamento do sujeito com uma ausência de objeto. Pensamos, e é isto que queremos destacar, que este modelo opera não só na fobia, mas em sonhos ou sintomas, também não fóbicos, de diversas organizações psíquicas, onde o impulso recalcado que vem à tona é um impulso agressivo ou libidinal, e a angústia em jogo, embora presentifique o complexo de castração, não o faça no sentido da angústia ao corte, mas da angústia provocada pela falta de corte. Nestes casos, e tal como Freud coloca para a função sintomática da formação reativa, o sintoma fica mais ao serviço da defesa e da censura do que ao serviço do desejo.
Não se trataria, então, nestas situações, de satisfazer o desejo inconsciente através de uma transação, mas de frear, de se opor à sua própria realização, que em sua forma mais radical estaria associado ao desejo do retorno a um estado anterior. Eu vim consultar, fala Martino, rapaz jovem, pouco mais de 30 anos, formado, bom emprego, bom salário, porque tenho crises de pânico. O braço treme, fico sem ar, com fortes palpitações, parece que eu vou morrer. É desse jeito que Martino se apresenta. Contando sobre sua história, destaca o período que consumia muita droga. Droga da pesada, como ele disse. Lembras quando começaram essas sensações? Pergunto. Um dia, estava descendo a serra, dirigindo o carro com bastante gente, e tive que parar no meio da descida, porque começaram essas sensações muito ruins. Achei que eu ia morrer. E eu, pensando no profundo desamparo, falo: talvez você sentiu que era muita responsabilidade estar dirigindo o carro com tanta gente. Pode ser, não tinha mais ninguém que dirigisse. E acrescenta: além desses sintomas que me deixam com muito medo, faz um tempo comecei a sentir reações estranhas, contrárias ao que eu era. E com um misto de nostalgia e decepção acrescenta: não sou nenhum lampejo do que eu era. É muito estranho. Por que? Pergunto. Me conta, como você era? Me sentia seguro, tranquilo. Se meu carro tivesse droga, por exemplo, eu não me preocupava. Agora não, fico muito aflito. Se dava confusão no trabalho, eu gostava. Se tinha que ir na delegacia, não me importava. Hoje, se vou, meu coração fica a mil. Parece que te sentias com muito poder, digo. Pois é, não sou mais super-homem. Tenho a impressão, digo, de que essas crises de pânico das quais falas te fazem lembrar que não eres super-homem, que não dá para fazer tudo, que há limites e que os medos funcionam como alerta. Acho que essas crises de pânico, mais do que perturbar, embora perturbem e muito, te protegem. Silêncio. Às vezes penso, diz ele, que se não fosse pelo pânico, eu já estaria consumindo droga novamente. Você está relacionando as crises de pânico com o consumo de drogas. Me fala um pouco mais sobre essa relação. E para minha surpresa, ele diz: o pânico é um condicionamento para não transgredir de novo. Lembro que a primeira crise de pânico que teve foi quando meu pai e meus irmãos, que eram as pessoas que moravam comigo, se foram e fiquei sozinho de verdade. Muita solidão, muita sensação de desamparo, digo. E no lugar da família, você ficou com o pânico. A presença da família te dava um contorno, um cuidado, um limite. Isto também te dá o pânico. O sonho e o sintoma, neurótico ou não, mostram sua positividade através de um trabalho de produção minuciosa, daquilo que o sujeito não só deseja, mas precisa. O próprio Freud, como me lembraram no seminário, insinua esta ideia, quando fala do delírio enquanto tentativa restitutiva, quando coloca, por exemplo, em Construções em Análise, que os delírios dos pacientes se apresentam como os equivalentes das construções que edificamos no curso de um tratamento psicanalítico, intentos de explicação e cura. Algo similar pensamos que acontece com outros sintomas. 10 anos antes deste texto, de 1937, em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud fala da inibição como da renúncia a uma função, cuja execução traria angústia, e de outros sintomas, por exemplo, o da agorafobia, que impõe ao ego uma limitação para fugir de um perigo provocado por uma pulsão. Esse perigo seria o da tentação de ceder a seus desejos eróticos. Nessa encruzilhada de expressões e saberes,
Cabe ao analista a escolha de uma intervenção que permita, às vezes, ir atrás do desejo inconsciente, às vezes, atrás da possibilidade de desejar, e outras, de poder mostrar o que o psiquismo faz para não cair subjugado pelos excessos da excitação e da impulsividade. Uma escolha interpretativa ou construtiva que, a exemplo da Carta 52, permita transpor as sensações e percepções para o registro da palavra, da representação. Pensamos que uma interpretação pesa tanto pela proximidade que ela é capaz de estabelecer com os conteúdos do inconsciente recalcado, como pelos desdobramentos, ao dizer de Alcimar, que é capaz de desencadear quando apontamos para essa riqueza que o sintoma traz e que estamos chamando de sabedoria e positividade. Na publicação do departamento de um dos ciclos de debate, O Sintoma e Suas Faces, Mário Fuchs, no excelente texto Sintoma na Bulimia, Psicopatologia e Clínica, cita Brousset, quem fala, a nosso entender, sobre o impacto que produz no paciente um tipo de intervenção do analista pautada no destaque do que estamos chamando de positividade. O interesse que lhe é destinado, diz ele, fora de qualquer julgamento, constitui um desmentido às projeções superegóicas que antecipam a reprovação moral e a aversão do outro. Além da desculpabilização, é uma grande gratificação narcísica descobrir que esse ato insensato está cargado de sentido e que este, ou melhor, estes, podem ser compreendidos. Voltando ao caso, pensamos que podemos interpretar o consumo de drogas, por exemplo, em duas direções. Ou como a consumação de um desejo, e vale ao paradoxo, de retorno à passividade e placidez do inorgânico, ao sentimento de omnipotência incondicional, ao desinvestimento, à desobjetalização, à busca do gozo como obra da pulsão de morte e da compulsão à repetição, ou podemos interpretar como uma possibilidade de lidar com o desamparo radical, buscando através do sintoma o encontro desesperado com uma pertinência, com uma identidade, com limite e a lei. Em algum momento perguntei para ele se os pais sabiam sobre o consumo de drogas. Não, disse ele, não sabia. Só ficaram sabendo quando a polícia chegou na minha casa. Qual seria o impacto, o desdobramento, me pergunto, que uma ou outra interpretação poderiam produzir? Do sintoma ao acting out, está presente a coexistência bipulsional e nessa intersecção podemos escolher destacar o aspecto vital, a obra de ligar da pulsão sexual, do princípio do prazer ou a obra da pulsão de morte e sua tendência ao desligamento, a regressão. A pulsão de vida e morte, tal como Laplace interpreta, e eu concordo, como pulsões sexuais de vida e pulsões sexuais de morte, estão inclusas no seio da sessão, nos conteúdos que o paciente traz, mas também nas intervenções e interpretações que o analista faz. Não é só a fala, o gesto, o ato do paciente que podem ser paralisantes, impossibilitadores, mortíferos, ou então produtores de múltiples e vitais desdobramentos. A intervenção do analista também carrega esta dupla possibilidade. O desejo e o princípio do prazer não são uma condição e princípio que se efetivem automaticamente, mas sim existe uma capacidade potencial para que no encontro com o outro, a pulsão e o princípio do prazer, como ligação, se instalem e se desenvolvam. Thales Absaber, no seu belo livro Sonhar Restaurado, descreve muito bem este processo, colocando na sustentação ambiental, tal como Winnicott coloca, a garantia desta inscrição. O princípio do prazer, escreve ele, está submetido à realidade e à qualidade da sustentação ambiental. No lugar em que ser e ambiente não se discriminam, a qualidade humana ou desumana do ambiente marca a própria inscrição do princípio do prazer, podendo falhá-lo ainda antes
dele chegar a ser reconhecido como um princípio regulador universal do sujeito psíquico em Constituição. Aí se abririam as ansiedades impensáveis, as graves dissociações psíquicas, todas as formas de sofrimento humano associadas à compulsão à repetição do além do princípio do prazer em Freud. O princípio do prazer não é um princípio hedonista, mas sim um princípio regulador. Regulador, eu diria, de sentidos. É um princípio ligador, independente do modo de ser da pulsão. Neste caso, pensamos que a pulsão de morte, como modalidade de ligação, não contraria o princípio do prazer. E em nossa ficção não estaria, portanto, nem aquém, nem além deste princípio. Em Acaso e Repetição, escreve Garcia Rosa, a passagem do prazer, entendido como processo psicológico, para o prazer, entendido como princípio, se daria em função da ligação, isto é, por uma contenção ao livre escoamento das excitações, transformando o estado de pura dispersão em estado de integração. Um trabalho desta ordem, de transformador das desagregadoras e excessivas excitações, que estão prestes a transpor, através da passagem ao ato, os limites do próprio psiquismo, está presente no sonhar do Rogério. Pode haver uma evolução entre dois sonhos? Pergunta ele. E assim que deita, conta seu último sonho. Estou caminhando numa rua que tem um canteiro central e me encontro com um amigo que me diz: Nossa, você não foi no cemitério? Faz 2 semanas que seu pai morreu e você ainda não foi? Algum dia vou, respondo. Isto relato paciente. E acrescenta para que eu escute: matei meu pai no sonho anterior e neste o enterro. 2 coisas atormentavam Rogério quando veio. A ideia de que sim poderia concretizar com o pai aquilo que mais tarde está presente no sonho, a morte do pai, e os intensos ciúmes que sentia em relação à esposa. A angústia da possível perda era, ao mesmo tempo, uma das poucas evidências de que algo tinha. Algo muito importante, inegociável, imprescindível para continuar vivendo. Uma pessoa me quis, disse ele, e eu quis intensamente. Eu era criança, mas lembro muito bem quando vi pela janela que minha avó, que morava com a gente, de vestido lilás e mala, estava indo embora. Consigo sentir aquilo que senti naquele momento. Não dá para dizer com palavras. Mas pouco depois, enquanto continuava olhando, vi minha avó já longe, virando na estrada de terra e voltando para casa. Quando morreu, continua ele, não chorei. Não quis ir no enterro. Não queria vê-la morta. Naquela época, eu era jovem. E fazia só poucos meses que tinha saído da casa. Voltava todos os fins de semana para vê-la. Depois que ela morreu, só fui visitar meus pais 6 meses depois. Enterro? O que queria enterrar? Me pergunto, o que queria que fosse enterrado? Depois que morreu, disse Rogério, sonhei só uma vez com ela. Ela estava na cova, naquele buraco, e eu me aproximei para vê-la. Me puxou pelas mãos, me abraçou, me puxou mais ainda, e fiquei sufocado. Acordo. Realização de desejos, penso. Querer morrer com ela é possível. Era tudo o que eu tinha, acrescenta Rogério. Pois é, disse Rogério. Meus ciúmes aumentam quando minha mulher coloca um vestido, em especial quando viste um vestido lilás. E emenda, minha avó sempre usava vestido. O vazio, recoberto pelo ciúme, é imenso. O ciúme impressionantemente intenso que o subestima, desprestigia, enlouquece e o torna quase paranoico, assume outro sentido, um sentido positivo, uma invenção,
sintoma o sonho, para sentir a presença, para lutar por algo, para continuar vivendo. Algumas sessões mais tarde, ele comenta: os ciúmes têm diminuído muito. Quanto mais seguro me sinto, menos ciúme tenho. O sintoma e o sonho, como diz Vargas Llosa, se prestam para inventar fantasias e prazeres que a vida não permite experimentar. Quando Rogério vai embora de uma outra sessão, onde analisamos detidamente um sonho com 3 vértices, é o que tenho como ponto de encontro com esta mesa. Os 3 vértices, num deles, um urso erguido, enorme, peludo, ameaçador, num outro, sua esposa com a filha, e no terceiro, ele com uma espingarda de 2 canos. Rogério vai embora com uma visível expressão de alívio. Ainda bem que matei o urso, e não meu pai. É isso. Vamos passar a palavra a vocês, a partir desses destinos tão diversos, a partir da sexualidade infantil. A palavra é vossa. Vou fazer uma questão para o Nelson. Eu fiquei bastante surpreso com a sua teorização sobre um decréscimo, como eu entendi, uma rearquitetura, como um masoquismo moral perdendo força. Eu lembro se a gente pensar numa época anterior, em comparação com agora, a gente costuma pensar que hoje a gente vive numa época de excessos, né, de ausência de limites. Mas, se a gente pensa em culturas anteriores, a gente vê que sempre que era possível havia um excesso. Desde você pegar a cultura, sei lá, em Veneza, como era, em Potosí, com abundância de prata, sempre que as pessoas podiam, elas cometiam excessos. E hoje, o que acontece é que a gente vive numa cultura de abundância. Todo mundo pode cometer excessos. Então, o que viria, na minha opinião, seria uma cultura de uma moderação desses excessos. Pode haver o excesso, mas um excesso com moderação, por mais paradoxal que pareça. Por exemplo, quando a gente pensa num refrigerante, no consumo de um refrigerante, esse consumo é mediado pelas calorias que aquele refrigerante contém. E existe, então, um referencial daquele consumo, que são as calorias que vão proporcionar para a gente uma determinada estética. Então, o que eu estou querendo chegar é que há um moralismo, mas é um moralismo estético, não mais um moralismo dos limites. Então, se fala, beba, há um investimento estético nas bebidas, por exemplo, mas beba com moderação. No cigarro, mais fume, com moderação. Na época que o Parreira era técnico, teve uma vez que eles estavam concentrados, e aí perguntaram para ele se os jogadores iam poder fazer sexo. Ele falou: desde que seja com moderação. E hoje a gente vê essas tendências de consumo sustentável, dos produtos biodegradáveis, agora o consumo coletivo, que está começando a crescer também. E mesmo nas drogas, quando vem uma tendência da cultura de fomentar o uso de drogas, uma forte tendência de combater isso é a redução de danos, que também seria uma coisa que, embora faça sentido, ela só faz sentido na nossa cultura de hoje, que é uma cultura que você pode ter o prazer excessivo, desde que ele seja com moderação. Portanto, a gente viveria não numa moderação moral de um desempenho, né, de ter menos desempenho, ou favorecer um desempenho, mas uma performance, né, no caso, a pessoa ter um corpo bonito, porque consumiu menos calorias e usou produtos com moderação, então ela tem uma estética que fascina o outro. Ou, no caso dos produtos verdes, a melhorar a performance do planeta. Então, eu embarcando na sua teorização sobre o masoquismo moral, talvez o que eu postularia seria que
continuaria havendo um caso masoquismo moral se a gente pensar num prazer de consumo excessivo, mas que ele tem uma sublimação ali de uma parte dele, mas que é ganha com esse prazer de estar de acordo com uma moralidade estética da cultura. Obrigado, Daniel. Concordo, né? Em princípio, acho que os exemplos que você deu, eles cabem perfeitamente bem no que eu tentei transmitir, né? Sobretudo com essa figura de um princípio de horizontalização, né, do masoquismo. Eu veria essa moderação, né, um princípio moral, sim, mas ele é um princípio moral finalmente moderno, né, um princípio moral horizontalizado, contratual, finalmente submetido à opinião alheia, né? É o outro, o meu semelhante, que define para mim, junto comigo, eventualmente, os limites entre o certo e o errado, né? O que eu tentei demonstrar comparativamente é a diferença disso, né? A diferença dessa modalidade de instauração dos limites com uma modalidade anterior, mais verticalizada, né? Que se apoia imaginariamente numa figura patriarcal autoritária e que garante, de certo modo, a não contornabilidade, né? O fato dos limites não serem contornáveis, eles seriam definitivos. No regime de horizontalidade, de imposição dos limites, os limites são sempre contornáveis, eu posso sempre refazer o contrato. Os médicos podem fazer pesquisas e definir que um certo nível de calorias é, afinal, interessante para a Coca-Cola, porque a partir desse nível a gente emagreceria ainda mais, por exemplo, né? Há sempre uma possibilidade de revogação dos critérios, né? Foi isso que eu quis dizer com horizontalidade. E, de fato, né, o efeito da ruptura dos limites, ele, comparativamente, também é uma demonstração dessa diferença, né? Porque a ruptura dos limites no regime patriarcal, ela gera culpa. Nesse novo regime, né, a ruptura dos limites ela gera vergonha, humilhação, inadequação social, né? Uma das coisas que eu acho é isso mesmo, acho que você pescou perfeitamente o que eu estava tentando transmitir, que é um assunto complexo, mas acho que é por aí. Bom, queria cumprimentar meus amigos e colegas por essas falas tão fantásticas, né, maravilhosas mesmo, que dão muito o que pensar, né, que trazem novidades, né, me parece. Acho que eu começaria pela a última frase que a Miriam trouxe dos seus exemplos clínicos tão bem trabalhados, né? Ainda bem que eu matei o urso e não meu pai, né? Que talvez seja emblemática do que o Nelson e o Alcimar estão nos trazendo de inquietante, né? Uma certa garantia de pai necessária, né? E, no entanto, que a cultura em transformação, né, vai mostrando inquietantemente, né, diante dos parâmetros anteriores, né, a ausência, né, ou pelo menos a profunda transformação, que eu acho que o Nelson trouxe muito bem como esse terceiro momento, né? Então, a impressão que eu tenho, e é curioso, porque me vieram à mente dois exemplos, um dessa semana, não sei se vocês leram nos jornais, que na Rússia, agora, diante do esfacelamento das famílias, né, onde justamente se analisa que há 6 décadas, né, a família, 6 gerações, né, as famílias de tão autoritárias e sem contato entre pais e filhos foram produzindo, depois, né, da queda do regime soviético, um esfacelamento familiar, e tinha um artigo que falava dos pais de aluguel que estão na moda, né, em Moscou, não sei se vocês leram, né, enfim, em famílias que cada vez crescente de mães e filhos, cujos pais, as mães, inventam uma desculpa por não estarem lá, e que, então, começou-se a alugar pais
para ocupar a função paterna. E aí os pais contando os benefícios para os filhos, né? E o dia que eles se enchiam e queriam ter outro emprego, né? Enfim, mas de alguma maneira apontando a necessidade, né, de uma figura paterna, ainda que de aluguel. E outra coisa que me veio também, os pais de papelão, né, que as mães americanas colocavam agora durante a guerra do Iraque, né, que elas faziam figuras com as fotografias em tamanho natural e nas refeições colocavam os pais de papelão. Quer dizer, há, de alguma maneira, uma ausência, mas, ao mesmo tempo, uma nostalgia, uma percepção difusa de uma necessidade de presença. Mas me parece que isso que o Nelson coloca, né, de um terceiro momento, né, que estamos vivendo, eu concordo, um terceiro momento da cultura. O primeiro e o segundo você caracterizou muito bem, né? O momento do rito, da religião, dos mitos. Depois, o momento, digamos, moderno, né? Digamos, individualização, da responsabilização da democracia, né? Eu acho que o Alcimar traz muito bem exemplificado com esse terceiro momento edípico, né? Desdobrado, né? Do tetro, né? Porque o tetro, justamente, é um momento de quer dizer, coloca em questão a horizontalidade, né? A busca por um irmão que é um pai que faz um filho irmão, né? Quer dizer, é justamente a ausência, né? E, no entanto, uma nostalgia de uma família possível, né? O final do filme, que mostra a desorientação, né? No trânsito, né? Do menino, né? Do rapaz, e, ao mesmo tempo, um pai que vai buscar e tenta, um pai que era irmão e quer virar um pai de uma família possível, né? Eu acho interessante isso, né? O que me fez lembrar, de alguma maneira, de uma colocação que vai muito ao encontro do que o Nelson trouxe, do Leibovitz, né? Leibovitz, né? Não, que eu estou trazendo um outro autor, o Guilherme Leibovitz, que escreveu um livro, Cultura Mundo, onde ele justamente, não sei se você conhece, ele fala de um terceiro momento que nós estamos vivendo da cultura, o primeiro e o segundo ele coincide com a sua leitura, que é a da cultura mundo, exatamente mundo. Ou seja, a cultura não é mais algo acima do mundo, que a ideia de sublimação traria, né? Quer dizer, de alguma coisa que estaria acima dos conflitos cotidianos do mundo, uma área de descanso, uma área de produção, uma área de criação, à parte da cultura capitalista, do consumo. Quer dizer, nós estamos vivendo, especialmente nos últimos 20 anos, uma tecnocultura, justamente, que anula a ideia de verticalidade, né? Quer dizer, que é onde o que está em jogo é a ideia de confusão do mundo com a cultura, e que, nesse sentido, vivemos uma sociedade desorientada, né? Totalmente voltada para o presente, sem centro de referência, né? Que é uma novidade dos últimos anos, e estamos vivendo essa transformação, que eu acho que é isso que você traz, né? Então, de alguma maneira, eu senti que essas falas se articulam muito nesse plano de um novo desdobramento, numa cultura inquietante, onde a gente vê, ao mesmo tempo, a presença de uma certa anulação das diferenças geracionais, de uma criança generalizada habitando a cultura, né? E, enfim, queria parabenizar vocês e ouvir um pouquinho mais aí do que vocês pensam a partir do que eu coloquei. Eu gostei da mesa também, queria articular um pouco algumas coisas da mesa. Primeiro, queria pedir para o Alcimar falar um pouco, que eu acho que não deu tempo, sobre o destino, a compulsão, a repetição, que eu acho que engatava melhor com o que você estava querendo falar. Depois, eu fiquei curiosa com a fala da Miriam e tinha vontade de perguntar para o Nelson se os exemplos da Miriam serviam para a tua fala. Eu achei que eles falavam disso, né, de como é que se lida com certos excessos, né? Como é que na clínica se pode positivar. Achei muito interessante isso, né? Positivar uma síndrome do pânico, né? Como uma questão de poder pôr limite onde falta limite. Eu achei muito interessante essa conversa clínica entre as duas falas, né?
E fiquei pensando, Nelson, assim, tenho pensamentos esparsos com relação à tua fala, porque eu acho um tema super interessante. Pensei, aqui eu e a Gisela tivemos o mesmo pensamento, de pensar um pouco na biopolítica do Foucault, né? Que tem se você pensaria, se a gente poderia pensar que tem um mandato superegóico que tem a ver com a biopolítica, com essa exigência de um corpo de determinada forma, com essa exigência de poder ultrapassar os limites, né? Como é que ficaria isso? Essa é uma questão, eu acho que o que o Daniel trouxe é muito interessante. E eu tenho assim uma curiosidade, que é um tema que me interessa há muito tempo, entre a vergonha e a culpa. Eu acho muito legal isso. Porque, assim, historicamente, a vergonha era um afeto da Grécia Antiga, tinha a ver com a vida na polis. O mais importante era o que o coletivo podia valorizar e não responder ao coletivo, era um sentimento de vergonha e o sujeito era excluído da polis. Com a modernidade e o surgimento do indivíduo, a partir do Renascimento, esse sentimento passa a ser trocado pela culpa. O sujeito internaliza uma sanção, o individualismo retira o espaço coletivo, onde a vergonha podia ser uma questão. Você está falando hoje de uma troca da culpa pela vergonha de novo. Então, eu queria pensar se a gente poderia positivar, no sentido que a Miriam trouxe, a vergonha, nesse sentido de tentar restabelecer, são tentativas de restabelecimento de laços coletivos. Se é possível fisgar alguma coisa por aí, nessa mudança entre a vergonha e a culpa. Bom, quero dizer às colegas da mesa que eu achei muito interessantes as exposições, que seria muito legal se conseguíssemos realmente avançar na articulação entre as distintas questões. Eu pensei em alguns pontos, um ponto em particular, tem algo para lamentar, que é o limite que houve, digamos, para a exposição da Alcimar. Acho que algumas coisas ficaram aí penduradas, digamos, que eu esperava um momento em que você poderia, digamos, comparar, não só ver a continuidade, mas também a diferença entre os édipos, digamos, de cada época e de cada momento considerado, e ao mesmo tempo alguns detalhes como o que tinha a ver com a característica que você deu de Mignon, em termos de alguém que tinha uma capacidade particular em quanto a habilidades motoras, e não só respeito de um domínio, mas de certa expressividade, de certa estética, visto que estava em jogo, dança, etc. Mas, ao mesmo tempo, que não havia uso da palavra, não? Então, aí me perguntei, quando você o marcou, é porque disso havia coisas a concluir, enquanto que... Isso é o que me ficou com vontade de saber como continuava. Mas pensei, se não estava em jogo aí, alguma coisa que, passando por todo o análise também belamente elaborada, o trabalho de respeito de sublimação e contemporaneidade de Nelson e seus efeitos, digamos, desemboca em Miriam falando de um paciente com toda uma quantidade de problemas, digamos, associados ao mal-estar contemporâneo, particularmente o uso de drogas, etc. Mas que se passa quando começa a falar em uma análise? Quando começa a rememorar, quando começa a produzir fala, sonho, além de analisar sintomas, etc. Todo o que enriquece a possibilidade de compreensão daquilo que está em jogo em relação com essa a persecutoriedade do superego, etc. O fato do masoquismo, e até do masoquismo primário, que me pareceu uma coisa importantíssima, como colocado como organizador, digamos, de alguma forma de subjetividade, como se revela ou como se mostra ou como se muda no contexto de uma análise. Me parece que seria interessante, nesse sentido, ligar. Eu acho que, agradeço desde já a generosa citação que fez a Miriam, mas eu trabalhava algumas destas questões em relação de que se passa quando nesse circuito
de pulsión y objeto, que es tremendamente nefasto para o psiquismo, se interpõe um outro, com possibilidade de ligação, etc., etc. Sabemos que aí digamos, a regressão, que significa a dessexualização, implica também uma regressão narcísica, uma dificuldade para o investimento do outro, sem dúvida. Mas acontecendo a ligação, como é possível o uso da comunicação com o outro, da palavra, dos limites impostos pela comunicação e da palavra na relação com o outro para possibilitar transformações? Nesse sentido, apontaria a uma dimensão. Sabemos que o conceito de sublimação é um conceito profundamente enigmático, que muito do que se tem produzido tem sido pós-freudiano. Freud marcou uma série de elementos e muito se trabalhou em cima disso pós-freudianamente. Um dos trabalhos me parece que tem a ver com a criatividade. Um dos trabalhos tem a ver com a posta em questão da dessexualização, digamos. Pelo contrário, a possibilidade, em muitos momentos, de produzir sintoma, sonhos, etc., essa possibilidade de alguma criatividade sublimatória presente no aparelho psíquico. Sem dúvida, fala, sem dúvida, rememoração, etc., etc. Todo aquilo que é da ordem do qualitativo. Aí a pergunta, é dependente estritamente da presença de um limite, digamos, preciso, sem desdobramentos perversos ou recontractuais, etc., mas de um limite com estas características classicamente atribuídas à função paterna, pai, etc., que se dá a condição da criatividade? Não sei, é uma pergunta que colocaria e que articularia a questão que me parece que desde o começo me quedou pendurada. Que passava? Que significado tinha que Mignon não falasse, digamos? Não? Por onde vinha a questão? Não sei, era isso que tinha para propor, digamos, pensar. Para que ele tenha a oportunidade de completar um pouco, foi a fala que precisou ser interrompida para que respeitássemos aqui o limite do tempo. Eu acho que o que articula é que Mignon é filha da vergonha. Então, a vergonha já é um assunto, né? Ela é filha da vergonha, os pais velhos que mostravam a sexualidade. E nessa situação, nós estamos exatamente na passagem do classicismo de Weimar para o romantismo, e nós estamos, vamos dizer, na época da Revolução Francesa e na Revolução Americana, e que as atrocidades, principalmente do terrorismo, da época do terror da Revolução Francesa, vamos dizer assim, pegava na obra do Goethe como alguma coisa importante, mas também vergonhosa, quer dizer, como a barbárie tomou conta dessa situação. E, ao mesmo tempo, por que a Mignon ela é uma acróbata, ela tem uma habilidade motora excelente, tanto que ela trabalha no teatro, ela consegue parece que a situação libidinal e a intensidade da pulsão de morte tem caminhos corporais, não simbólicos. É quase que uma concepção, vamos dizer, do Pierre Marty, vamos dizer assim, no sentido de que vai para o corpo aquilo que não ganha mentalização, simbolização. E ela tem uma morte precoce, com 14, 13 anos, ele não precisa muito, mais uma púbere praticamente, e a morte dela é muito emblemática disso. Ela morre em convulsões e movimentos no meio de uma confusão, e é só o movimento que interessa, a simbolização começa a ficar fora. Então, me parece que esse movimento contemporâneo do simbólico ficar de fora já é alguma coisa que tem raízes no início da modernidade, não é uma questão atual, é uma questão já bastante antiga, a questão da vergonha. E que, aí deixa eu tentar fazer o link com a Laurinda, que seria a questão da repetição e da compulsão de repetição e o destino. Porque o destino não tem, se vamos dizer, analiticamente, essa característica, vamos dizer, mística dessa repetição que vem, vamos dizer, pelas gerações. Freud consegue fazer muito bem a separação entre repetição e compulsão de repetição. O conceito de repetição já aparece claramente nos anos 90, ligado à sexualidade. Então, o que se repete nas histerias e nas neuroses vão aparecer como repetições
no futuro. Agora, qual é a grande novidade do Além do Princípio do Prazer? É que se repete também algo que não está na repetição da sexualidade, algo além do princípio do prazer, algo que vem do traumático. Então, se o que está repetindo via simbólico já é uma coisa antiga e já constituído na psicanálise, eu acho que a novidade que se traz na compulsão de repetição, que vai se articular o destino, é essa questão que do trauma e das intensidades, ou seja, daquilo que não está simbolizado, vai ter que ser construído e dessa construção surgir uma simbolização. E não como nas histerias, que já seria, vamos dizer, algo que foi produzido na infância e que depois desdobraria na vida adulta. É algo que já tem mais a ver com a intensidade e o presente. Não sei, deu para responder? Mário, me pareció muito interessante, assim como para realmente me vou deter para pensar pouco mais nisto, porque eu estou muito perplexa realmente com o segundo paciente, aquele do sonho, que eu acho que tem a ver com os dois polos, já por um lado por tudo isso que tem a ver com a questão dos excessos do traumático, né? Quais vão ser os destinos desses excessos, quando já não está esse alvo que estava apontado, né? Primeiro como um alvo real, logo que é transposto, digamos, para o sonho, e que hoje está se desprendendo para poder ocupar outros lugares pela via da sublimação mesmo. Então, me parece assim, está num momento realmente de poder pensar exatamente estas questões que você está colocando e que eu me perguntava, porque, primeiro de tudo, é como se deu muito medo para ele que toda essa pulsionalidade pudesse ser manifesta no âmbito do trabalho, das formas mais legítimas possíveis, né? Desde os lugares, digamos, que está ocupando mesmo, né? Então, é como se estaríamos entrando num terceiro lugar, quando realmente tem um caráter que eu diria que poderia ser pensado, pelo menos um pedaço como sublimatório. Né? Então, bom, quais são os destinos justamente desses excessos, dessas compulsões, quando elas se desprendem ou ganham representabilidade, enfim, para que então possam ser deslocados e possam ter outros destinos, né? Obviamente a mesa foi bárbara, então estou seguindo a conversa. E o que fui pensando, né, tem relação tanto com os desdobramentos quanto a positivação, mas eu estava pensando o que aconteceu para nós aqui, né, com a ideia de positivar a orfandade. Né? Quais foram os desdobramentos sociais, né, quando você traz, Nelson, da verticalidade para a horizontalidade, se a gente não está na mesma dialética da modernidade ainda, né? Onde a questão da orfandade e do próprio... Eu estava pensando no Castoriadis, dizendo, né, que a instituição democrática da sociedade passa necessariamente pela gente abrir mão do pai, né, aceitar-se, ter que responder pelo próprio destino coletivamente. E o que depois disso, hoje, a gente tem que se colocar, que é o que dentro da própria instituição da democracia contém já, desde a modernidade, o terror. Mas o que acontece que, no lugar de uma possibilidade de fazer o luto desse lugar vertical, vai aparecer uma proposição que você traz da horizontalidade, onde o contratual dá a ilusão de que todas as interdições são negociáveis, né? Acho que não só os limites. E eu fiquei pensando isso, assim, para nós aqui, o que você está trazendo, o que a Miriam traz, como é que a gente poderia entender essas passagens, né? Sair do registro da falta do pai como uma perda. Eu fiquei pensando, Miriam, qual que é o custo da gente matar o urso e não matar o pai? Fiquei pensando no seu paciente, né? Que não matar o próprio pai é um ganho poder avançar,
Mas qual é o custo também de não poder ir ao enterro, né? Como Freud não podia, para ele custou inventar a psicanálise. Né? Mas será que todo mundo vai pagar esse custo com uma invenção? Né? O que vai aparecendo, do que foi me ficando, que eu queria comentar, trazer para pensar junto, é que, de alguma forma, né, no lugar da submissão, entra a adequação ao grupo, mas se não tem aí a manutenção da mesma dinâmica, né, de não ultrapassagem deste limite, qual que eu estou chamando esse limite? De considerar que é possível negociar com o impossível, né? O impossível aí não tem nada que possa responder à morte, nada que possa responder definitivamente sobre a diferença sexual. Bom, posto isto, né, como tudo mais tergiversa, porque, né, bom, eram associações livres para compartilhar, não é uma pergunta. É compartilhar um pensamento junto aí. Obrigada. Bom, achei a mesa excelente. Algumas falas que foram no sentido da complementariedade, da convergência, mas eu percebo uma divergência entre as posições das falas. Né? Me parece, eu percebo a Miriam como intermediária entre duas posições diferentes em relação às vicissitudes da falta do pai na pós-modernidade. O Alcimar, me parece, se eu fosse dizer de uma maneira simples, tem uma posição mais otimista, no sentido de uma aposta na reorganização, algo que se reorganiza, apesar das mudanças ou até por causa delas. Me parece que a Miriam aponta uma possibilidade, diante de determinada forma de sofrimento, alcançar um sentido, que seria um pouco a moda neurótica, né? Mas se dá um sentido. E Nelson, eu achei a sua fala mais pessimista, no sentido de que será que a gente estaria mesmo no fosso da civilização, no buraco civilizatório? Né? O pai morreu e agora não há mais esperança. Eu penso que eu sempre desconfio um pouco, né? Alguns autores que vêm insistindo nesse problema, me parece às vezes arautos do Apocalipse. Será que não convém apostar numa outra forma de organização que surge disso? Né? Será que a gente não corre o risco de se apegar ao modelo anterior e decretar uma primazia da teoria em relação aos desdobramentos? Será que o que está errado é o mundo ou é a teoria? Eu fico um pouco incomodado com a fixidez da teoria e que, então, nós nos tornamos todos perversos à medida que não nos comportamos mais como a teoria reza. Então, eu percebo que tem posicionamentos diferentes em relação a isso. Se for possível ouvir um pouco a mesa sobre isso, seria interessante. É isso. Eu só quis falar ou descrever o que está aí, né? Eu acho que toda aposta ela precisa de uma análise prévia, o mais séria, o mais fiel possível à realidade, né? Não, pessimista não é pessimista, né? É um otimismo. Lógico, eu sou a favor de apostas, sim, mas só depois da gente conhecer minimamente o jogo, né? O jogo que está sendo jogado. Bom, aqui a aposta que eu faria, né, acho que é um pouco a questão do Mário também, com essa leitura, como repensar a situação. Concordo, acho que foi a Laurinda ou a Renata que me perguntaram se o exemplo da Miriam poderia ser um exemplo para o meu texto. Sim, o problema dessas ideias que eu trouxe aqui é que elas são, na verdade, transnosográficas. Elas são formas de compreender de uma maneira muito generalizada uma série de patologias. Elas só dizem respeito a visões muito amplas, né, que percorrem todas as neuroses, a própria psicose, em certa medida. Então, o que se trata aqui é justamente, acho que a questão do Mário, como recompreender, como redimensionar a relação da palavra com a pulsionalidade nesse contexto. Por aí que você pode considerar, por aí que nós poderíamos considerar, de novo, a eficácia de uma situação analítica, né? Diante dessa nova configuração pulsional, né? De fato, há uma certa tradição
de reinstauração do superego na situação analítica. Isso tanto no âmbito da psicanálise francesa, lacaniana, como no âmbito da psicanálise norte-americana, né? A reinstauração firme do que deve ser deixado e o que não deve ser deixado no âmbito da situação analítica. Então, tem um propósito aí de reinstauração do superego nos salvará. Para mim me soa estranho porque depois de pelo menos 2000 anos de experiência isso não deu certo. Soa muito estranho, né? Não deu certo. A vergonha, por outro lado, né, que está aparecendo aqui, eu diria que não é confundível com a vergonha grega. Isso é uma outra vergonha. Está aqui diante de um tipo de vergonha sem cidadania. A vergonha do grego, da polis, era uma vergonha articulada à cidadania, né? Então, a esperança, né, o otimismo de restaurar a cidadania pela vergonha, não sei se pode dar muito certo também, né? Esta vergonha não é a mesma e o superego reinstaurado artificialmente pelos analistas também não seria o mesmo. Eu creio que uma das vias possíveis é se pensar na pulsionalidade da palavra, né? E um texto que para mim é importantíssimo a respeito disso é aquele testículo da negação, né? O testículo, a negação, né? Onde Freud recupera imediatamente 2 ou 3 níveis de pulsionalidade ligados ao símbolo do não. O último deles é muito interessante, porque ele recupera justamente a necessidade da pulsão de morte para a instauração do símbolo do não, né? De algum modo, eu veria aí um substituto relativamente eficaz, né, para o imaginário patriarcal perdido que nos garantia, né, o limite do impossível através de uma negociação com o interdito, né? O interdito, de algum modo, garantia o impossível. Hoje, o sujeito ele se confronta com o impossível de maneira crua, o real, sem a seco, por assim dizer, né? O real. E eu acho que a palavra em situação analítica, ela tem essa potencialidade, ela funciona porque ela tem uma genealogia, ela tem um enraizamento pulsional, né? E um enraizamento pulsional que diz respeito à fusão e desfusão pulsional. E é por aí que eu veria algum otimismo, né? Eu sou, na verdade, muito aberto a todas as formas de cultura, né? Inclusive essa. Vou passar a palavra para a Miriam, depois a Isabel, que do público já pediu para falar, e vou encerrar nosso debate. Só 2 pequenas pontuações. Então, uma para Flávio, porque faço extensos meus protestos aí. Ao mesmo tempo, me fez pensar, né, no sentido se aquilo que proponho ou que devolvo é justo na linha da neurose, né? E eu acho que não, porque o registro da neurose é justamente o registro da perda. E nessa positividade está se resgatando alguma outra coisa, né? E nesse outro resgate, eu me senti um pouquinho menos neurótica também. Mas é como se eu fui junto também com essa possibilidade opcional que eu dou, que parece que ficaria dentro. Mas me parece interessante poder pensar realmente em termos de organizações, ou seja, de que tipo de propostas seriam essas, né? E de onde vêm e para onde vão. Então, me parece válido e pensarei. E, Fátima, a respeito do que você falou, estava pensando de que, em realidade, a impressão que me dá, não tinha pensado antes que você falou, mas é que não é que ele não pode ir no enterro, ele não pode imaginar que ele ainda continuava vivo depois de ele tê-lo enterrado. Então, a questão, caramba, que se explicita agora é interessantíssima, porque ele vai ter que se ver realmente com o reencontro para poder dar outro destino a esse pai, que não seja exatamente a morte, né? Então, me parece interessante, e com esses deslocamentos que ele vai fazendo, né? Puxa, eu acho que daria para pensar muito mais um pouco dentro dessa direção, ou seja, né? Como é que ele se sostuvo até agora,
né? O que ele teve que fazer, aquilo, e que de repente já não precisa fazer aquilo, que vai trazer uma riqueza maior, não enterrando o que está, né? Porque isso requer todo um trabalho psíquico e toda uma energia psíquica, né? Em função dessa recusa, né? Da existência desse sujeito, enfim, e que talvez sim pode dar, digamos, pode extrair de lá alguma coisa que possa ser interessante para outros fins diferentes, sublimatórios mesmo. A questão do otimismo, vamos dizer assim, eu acho que vamos dizer também baseado nessa questão de novas organizações que estão surgindo. Eu acredito que eu pego essa, talvez o Flávio pegou por aí, porque os personagens, a Mignon, o arpista, que é o pai, e a Esperata, são os personagens românticos desse romance de formação. A base do romance é mais idealista, é mais iluminista. E esses personagens românticos são os personagens pulsionais. E como personagens pulsionais, e não levam em conta a simbolização, eles têm uma espécie de realismo, até uma raiz de realismo fantástico, eles têm vida curta, eles morrem. Dá uma ideia que nesse final do século XVIII, a questão da pulsão ficava como alguma coisa muito perigosa, ficava alguma coisa que tudo deveria ser simbolizado. Se não fosse simbolizado, aquilo se descarregaria de uma forma complicada e levaria à morte. Me parece que tem um embrião disso, né, nessa questão, que depois vai se desdobrar no século XIX, e eu acho que o Freud vai pegar isso e dar um sentido de dar um certo equilíbrio entre os aspectos da intensidade e os aspectos da simbolização. E nesse jogo entre intensidade e simbolização, talvez aí que more isso, que eu passe como um pouco otimista, porque eu acho que esse jogo, sendo perpetrado, ele vai gerar novas formas. E essas formas, ou vai ter um cataclismo, e aí não temos mais o que contar, ou vamos organizar novas formas. Eu aposto mais que vamos organizar novas formas. E as subjetivações vão ocorrer. Era isso. A questão da positividade, da afirmação, da sustentação do limite nesse momento é uma questão muito importante. Então,